Fala, minha gente, tudo certo? Eu e a Bel vamos começar com uma aula de atualidade, a primeira aula que a gente consegue trabalhar juntos. Nessa aula de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a história da construção do Líbano e eu vou tratar um pouquinho sobre a explosão do nitrato de amônio e como e o porquê que isso aconteceu. Agora aí, vamos com a Bel. Olá, gente, tudo bem? Como vão? Então, a gente vai começar, como o Pique disse, com essa construção desse país que é o Líbano. Vamos lá, colocá-lo no mapa para a gente entender. Primeiro mapa, a gente tem um mapa mundi, como vocês podem ver, uma noção geral com todos os continentes. E onde você tem ali, tá vendo? Um círculo com uma bandeirinha e um verdinho, é a localização geográfica, no mapa amplo para você entender. À direita desse mapa, bandeirinha ali em cima, que bonito, tá vendo? Vermelho em cima, vermelho embaixo, cedro, que é a madeira que se faziam os navios lá na história dos fenícios, no centro. O cedro é muito importante, eu vou comentar sobre isso na nossa aula. E aí, você está localizando o Líbano, no mapa um pouquinho menor, com o Oriente Médio, abaixo uma ampliação também com a bandeirinha do Líbano, e o último mapa da direita embaixo, a gente tem os vizinhos, O Líbano é uma estreita faixa de terra, gente, com os vizinhos acima e ao lado a Síria, um pouquinho ali abaixo, mas não tendo fronteira direta, a Jordânia, e abaixo Israel. Então, basicamente, é Síria e Israel, os dois vizinhos atuais desse paizinho aí chamado Líbano. Então, vamos lá para a parte histórica? O Líbano, lá por volta de 1200, antes de Cristo, ele começou a ser povoado por um grupo de povos chamados fenícios, Numa aula regular de história, a gente fala um pouquinho sobre esse povo, porque eles eram grandes mercadores, eles faziam comércio marítimo. Hoje a gente vai partir daí. Eles eram grandes comerciantes do mar. Eles faziam várias rotas de navegação pelo mar Mediterrâneo, levavam produtos para Grécia, levavam produtos para o Egito, levavam produtos até inclusive para a Península Itálica, que depois vai ser fundada Roma e tudo mais. E ali em destaque, tá vendo? Tem uma seta vermelha bem grandona mostrando Cartago, que é uma das principais colônias fenícias, e do outro lado à direita as três principais cidades-estado dos fenícios: Biblos, Sidon e Tiro, E essa faixa verde aí é isso mesmo, Líbano, viu, gente? É uma faixa estreita de terra voltada para o mar Mediterrâneo, porque eles eram do comércio. Mas, Bel, na antiguidade a maioria dos povos não vivia da agricultura? Vivia. Mas essa área geográfica, o solo ali da região do Líbano, ele não é muito bom para agricultura, não são terras agricultáveis em grande escala. Então eles tiveram que ir para o comércio justamente porque a sua produção agrária ela era insuficiente para essa civilização da antiguidade, E aí o cedro era a madeira para esses fenícios fazerem os barcos. Por isso que até hoje o cedro está na bandeira desse país. É uma valorização histórica de um produto que formou essa região no passado mais distante. Só que essa região é convulsionada e a gente vai ver que na antiguidade mesmo eles foram invadidos por vários povos, Como essa região ela era muito portuária e, portanto, ponto de encontro de várias caravanas de comércio, os fenícios foram invadidos pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, e aí destaque, gente, uma famosa guerra na antiguidade chamada de Guerras Púnicas, foi justamente para Roma dominar Cartago, que era uma das principais colônias fenícias. Isso aconteceu por volta lá dos séculos 3 e 2 antes de Cristo. Bom, invadiram e eles sempre tentando se reconstruir. Quando a gente chega já na Idade Média, o tempo passou, quem dominava aquela área ainda eram os romanos, mas já estavam em decadência há muito tempo, a área do Líbano foi invadida pelo Império Árabe, isso já no século 7 depois de Cristo. Tem um mapa aí para vocês verem a lógica das expansões, saindo de Meca, Medina, você tem as expansões do Maomé, depois dos outros califados, e ainda no século 7, o Líbano, a região atual do Líbano, ela sofre essa invasão com as expansões do Império Árabe. Isso significa o quê? Que essa, desde o século 7, vai ser a principal religião desta região. E religião a gente vai falar muito ainda hoje, gente. Então, a partir de então, o islamismo se expande por essas áreas. E esse islamismo vai permanecer, viu? Eu tenho um outro mapa para mostrar aqui,
O islamismo continua nessa área no século 8, 9, 10, 11, enfim, Bel, o que tem aí? Um mapa do Império Otomano, que é um império árabe já, né, nos tempos mais contemporâneos. Esse mapa mostra que essa região do Líbano, ela permaneceu ainda muçulmana por mais de 1000 anos, até o século 17, e, como eu disse e repito, é ainda uma das principais religiões dessa região, tá? Então aí mostra toda a expansão, é a máxima expansão que a gente tem do Império Turco-Otomano nessa região. Vamos para os momentos mais contemporâneos, né? Chegamos para a minha próxima imagem. Gente do céu, depois tem coragem de falar que química orgânica tem muito nome. Ah, parei, hein? Ai, Pink, vamos lá, ó. Chegamos já no século 20, né? Então eu saí lá de 1200 a.C. e agora a gente está no século 20. Primeira Guerra Mundial, para quem não lembra, aconteceu entre 1914 a 18, e nesse momento o Império Turco-Otomano vai para a guerra, ao lado, né, da Alemanha, ao lado ali do Império Austro-Húngaro, e eles perdem a guerra. Quando essa região do Império Turco-Otomano, que domina o Líbano, perde a guerra, eles foram obrigados a assinar um tratado, que é o Tratado de Sèvres, que está aí. E aí, Bel? E aí que a França, vencedora da Primeira Guerra Mundial, ela vai... Opa, volta lá, por favor. Ei. A França vai colonizar essa área. Só que o nome oficial não era colônia francesa, tá? Como tá aí na tela, é um mandato francês. Estava sob proteção da França, o que a gente chama hoje de Líbano, tá? Então se desfez o Império Turco-Otomano com esse tratado da Primeira Guerra, muitas áreas foram partilhadas, e quem acabou ficando com o antigo Império Turco-Otomano, a maior parte foi para a Inglaterra, que era, né, a principal potência do século anterior, 19, e a França ficou com isso que está em azul no mapa, que é o Líbano, a faixinha estreita, continua a faixinha estreita, e a Síria, tá? Então, a partir daí, a gente vai falar de influências francesas nessa região. Então, vamos lá? Quando a gente chega em 1926, claro que com muitas interferências francesas, o Líbano se reconstrói também na Primeira Guerra Mundial, e eles fazem a sua primeira constituição, né? Digamos que as características do mundo ocidental, elas vão invadir, né, o pensamento libanês, e essa história de constituição faz parte, né, desse pensamento ocidental, iluminista, né? A França já teve várias constituições e tudo mais. Em 26 eles escrevem uma constituição. E aí eu queria que vocês prestassem atenção que foi constitucional uma divisão política por religião. Eu não disse região, hein? Eu disse religião. Religião é um dos grandes problemas do Oriente Médio e o Líbano tá lá, né? Então ficou assim, ó. O presidente libanês seria um cristão maronita, o primeiro-ministro do Líbano seria um muçulmano sunita e o presidente da Câmara, portanto o presidente do Legislativo, seria um muçulmano xiita. Oh, mas você não disse que essa região era de maioria muçulmana? Eu disse. Ah, então o presidente não tinha que ser muçulmano? Tinha que ser, mas de ter que ser e ser são coisas diferentes, né, gente? Então isso já está te alertando para os problemas que o Líbano vai enfrentar. A maior religião já era a religião muçulmana nessa região. Vocês viram o histórico de prevalência dos islâmicos nessa área, e o presidente, ele é um cristão maronita, tá? E aí o que acontece? Quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, aí para quem gosta de data, de 39 a 45, a França, ela foi em sua maior porção invadida, né, pelos nazistas, pela Alemanha, e aí o Líbano aproveita, né, essa situação do enfraquecimento da sua metrópole, que é a França, e aí eles fazem, né, todo um processo de independência, reconhecida a independência, finalzinho já da Segunda Guerra, em 1944. Então essa é a data oficial da independência do Líbano, independência com relação à França, galera. E aí o caos instaura-se naquela região, né? E aí os problemas eles vão ser ampliados, além do religioso que eu comentei, que é essa questão das divisões políticas por religião, isso é um grande fator a se considerar. A gente tem a criação do Estado de Israel. Lembra no mapa? O vizinho ali abaixo, né, das fronteiras libanesas é Israel, que é um país que nasce para os judeus naquela circunstância, criado pela ONU em 47, e é um vizinho que vai dar trabalho. Porque Israel já começa seu processo de expansão
principalmente nas áreas da Jordânia, na região da Península do Sinai, em 1948. E aguarde, que vocês vão ver aí embaixo que Israel também vai invadir o Líbano, né? Segundo, no caso agora, terceiro problema, mudanças na composição religiosa do Líbano, né? Os islâmicos, à medida que Israel se estabeleceu naquela região, o número de islâmicos aumenta em todo o Oriente Médio. Isso inclui o Líbano. Então, os islâmicos, que já eram a maioria, agora vão ser uma proporção maior. E aquela divisão política ainda se mantém de 1926. E aí, fator, digamos assim, mais explosivo que a gente pode considerar, esse OLP que vocês veem aí na tela, que significa Organização para a Libertação da Palestina. Palestina, para quem não lembra, gente, é uma região, né, ali vizinha de Israel, que lutava pelo reconhecimento de uma área palestina reconhecida na ONU, pelos mecanismos internacionais, e que foi, né, também muito suprimida, diminuída com as expansões israelenses. A OLP, ela surge em 1965, e o que vai acontecer? Ela vai ser uma grande propaganda para a expansão islâmica naquela região. E aí, como eu disse, repito, o islamismo cresce não só por conta, né, da criação de Israel, mas cresce ainda mais agora por causa da OLP a partir de 65. Bom, vamos para a guerra, gente. O Líbano sofreu uma longa guerra a partir de 75. Como é que ela começa? Ela começa por problemas, digamos assim, internos. Ela começa, como está em vermelho para vocês, entre, né, os cristãos e os muçulmanos. Quando essa guerra está interna, ela era para ser uma guerra civil, né, entre cristãos e muçulmanos, e o fator inicial é esse crescimento, né, muçulmano, à medida que os cristãos vão automaticamente diminuindo, né, de proporção, e eles querem maior representatividade lá no parlamento, lá nas questões políticas e constitucionais libanesas. Nesse momento, Líbano era uma grande nação econômica, tá? Líbano, nessa época, ela era chamada de a Paris do Oriente, né? Pela influência da França, pelo luxo, pela ostentação, pelo comércio, pela riqueza. Então, nesse momento, a guerra começa a destruir. E começa com esse conflito interno. Mas não para por aí. Porque vocês viram que abaixo, eu já puxei ali uma caixinha verde para vocês verem que no meio da guerra, que era a guerra civil libanesa, a gente tem a invasão da Síria. O que a Síria está fazendo aí? A Síria, ela vai invadir porque ela quer algumas áreas, né? Essas regiões que pertencem ao Líbano. Então é um processo expansionista sírio que invade essa região. Então ela deixa de ser só uma guerra civil e ela se amplia com a invasão síria. Mas, como eu disse, repito, as coisas podem se complicar. E Israel, em 1978, tem uma caixinha amarela aí, também invade a região do Líbano, que já estava em guerra e que já tem a invasão da Síria. Ai, meu, isso é um caos, E a gente reclama do Brasil, né? Não vou fazer propaganda que aqui tá bom, mas pelo menos esses conflitos tensos a gente não tem na nossa história, né? Então, o que vai acontecer? A guerra é isso, né? Eu deixei aí tudo junto para vocês verem esse caos, né? Começa nessa porção interna religiosa, tem uma invasão estrangeira e depois a segunda invasão estrangeira. E aí eu tenho um mapa para a gente ver como é que o Líbano ficou dentro dessa guerra, né? Que começa em 75. Tá aí, a parte pink, em homenagem ao meu marido, né? É a parte que está dominada pelos cristãos, né? Durante essa guerra civil. A área verde clara é a invasão, né? Majoritariamente ali entre Israel e o OLP que estão disputando. Então essa parte ali você tem essas forças que brigam dentro do Líbano, OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e a invasão israelense, lembrando que Israel está embaixo, viu gente? Está embaixo no mapa. E a área verde escura é a área dominada pelos sírios no meio dessa confusão. Então problemas internos e externos. Ô Bel, e quando é que isso se resolve? Vamos lá ver? A gente vai, né, começar a pensar numa solução, mas não é uma solução que vai caminhar para a passividade, não. No meio desse conflito, a gente tem a criação de um grupo que hoje é chamado de terrorista, que é o Hezbollah, que traduzindo, né, do árabe significa Partido de Deus. Esse grupo é xiita, tá? E por que eu tô falando disso? Porque já eu vou cair nesse tópico xiita e sunita. A OLP, ela é sunita. O Hezbollah, ele é xiita. E esses dois estão brigando por suas porções de influência dentro do Líbano.
O que o Hezbollah quer? A retirada de todas essas tropas invasoras, sejam elas israelenses, sejam elas sírias. E aí você já entendeu, né? Explodiram Beirute, né? Mas não por uma explosão como aconteceu em 2020, por conta da guerra. A Paris foi destruída pela primeira vez, né? Quando que acaba isso? Bom, começamos lá em 1989, um acordo de Taif, que é a primeira reconciliação, né? O que vai acontecer nesse momento? Eles vão rever a Constituição de 26. E aí, por incrível que pareça, o presidente é cristão. Bel, mas você falou já umas 3, 4, 5 vezes que a maioria é muçulmana no Líbano. E nesse momento ela aumentou mais ainda. E o presidente, ele é cristão maronita, né? Então eu tenho que dizer o que para vocês, né? Que política internacional às vezes se assemelha um pouquinho à política nacional, né? E aquilo que você acha óbvio às vezes não acontece, né? E o presidente continua como era em 26 e passa a ser no acordo de Taif o mesmo, cristão maronita, tá? Primeiro-ministro, muçulmano sunita. Mas não mudou também? Não. A maior mudança, que não é a desejável, mas mudou, foi a composição do parlamento, né? O legislativo, como eu deixei em destaque ali, ele passa a ter 128 cadeiras, divididas igualmente, em 64 e 64, entre muçulmanos e cristãos. Mas muçulmanos são maiores, cristãos são menores, e o cristão já é o presidente. E o muçulmano sunita é o primeiro-ministro. Bel, mas esses 64 muçulmanos, eles são xiitas ou sunitas? É aí que tá. Os cristãos vão se aproveitar dessas disputas dentro do próprio islamismo, de xiitas e sunitas, e vão deixar as cadeiras à revelia. Eles que se entendam. Quem venceu, venceu. Isso não é um problema que a presidência e o acordo de Taif discutiu. Mas isso é um problema no Líbano, tá? Disputas entre sunitas e xiitas marcam a região do Oriente Médio e isso é visível dentro do Líbano, tá? Bom, chegamos em 1990, né? Aí a gente tem a desocupação, a retirada das tropas de Israel dessa área, e aí começa-se a pensar no processo de reconstrução. Bel, mas acaba a guerra quando? Depende do ponto de vista, né? Porque isso não é uma coisa muito linear, não, gente. O acordo de Taif é um marco, que é 89. A retirada das tropas israelenses em 90 é outro marco que você pode considerar o fim, só que as tropas sírias não saíram. Quer dizer, saíram hoje, em 2020. Sabe quando que elas vão sair? Olha o meu último tópico, gente. Nós temos só a retirada das tropas sírias em 2005. Então, dependendo do ponto de vista, a guerra só acabou em 2005, porque os militares sírios ficaram lá até essa época. E para a retirada dessas tropas sírias da região, houve, né, o movimento chamado de Revolução dos Cedros, que agora você já sabe por que é importante essa madeira, para que os sírios saíssem dessa região. Saíram, mas não foi assim, né, na paz, no amor, só no acordo, não, né? Você teve uma revolução, que é um processo violento, para a retirada dessas tropas de lá. E sabe quem tirou essas tropas do Líbano? Um presidente que está até hoje, 2020, na região da Síria, o senhor Bashar al-Assad. Ô louco, Bel, e para quem não sabe, antes dele era o pai que governava a Síria. Essa região ela é bem complicada, mas vamos focar só no Líbano. Gente, está acabando. Vamos para esse mapa. Isso daí mostra o quê? Em 2006, é um mapa antigo, eu sei, mas é porque eu queria um mapa próximo lá do acordo de Taif de 89. E aí eu só consegui encontrar esse para mostrar mesmo para vocês. Como é que estava a composição religiosa do Líbano. Dá uma olhada ali, ó. Destaque para o laranja, que são os muçulmanos sunitas. Muçulmano xiita tá em laranja, eu falei errado, hein, gente? Perdão aí. Muçulmano sunita tá de verde. E se você somar as áreas laranjas e verdes, você vai ter aí a maior parte da região islâmica e também do Líbano, porque eles juntos somam, ó, o Pink fez a soma para mim, que é agradável, 68%. Lembra que eu falei que era a maioria? Mais de 50%. Foi aumentando, aumentando. Em 2006, esse número beirava 70% da população. É muita gente, né? E aí as outras, né, 30%, 32% sobraram. Para o presidente, que é aquele azul claro ali, ó, um azul céu, que é o cristão maronita, 16%. O outro grupo de cristão é o cristão ortodoxo, um azul piscina, 9%. Tô bem de cor hoje, hein, gente? E aí você tem uma galera ainda drusa, que é essa porção pink, que gracinha, né? Isso já se modificou, tá? Mas isso é para você entender aquele acordo de Taif que eu coloquei lá atrás, que é uma das coisas que marcam o fim da Guerra Civil Libanesa, tá? Avançando agora, a gente vai chegar no mundo um pouco mais contemporâneo, né? Beirute, que sofreu aquela explosão em agosto de 2020, né?
Essa cidade já foi chamada de a Paris do Oriente, o Líbano já foi inclusive chamado de a França do Oriente, por causa do quê? Da colonização, do desenvolvimento econômico e por ser um grande ponto turístico. Muitos europeus, quando querem conhecer o Oriente, param ali. Por quê? Porque tem grandes portos, vários cruzeiros passam por Beirute, né? O aeroporto era muito importante para essa região, porque desembarcavam ali muitos turistas, não só para ficar no Líbano, mas para depois rodar o Oriente Médio. E disso a gente tem uma parcela significativa da economia libanesa, tá? Aí Líbano e principalmente Beirute foram destruídas com a Guerra Civil, né, de 75 até 89, e aí a partir de 1990 começa um processo de reconstrução, e aí boa parte de Beirute já está reconstruída em 94. E aí eu tenho acima, né, o relógio Art Deco do Place des Étoiles. Isso mostra a influência francesa, inclusive na reconstrução, tá? A França colabora com a reconstrução de Beirute em 94. E aí embaixo o comparativo, né? A imagem da esquerda é justamente Beirute explodindo com a Guerra Civil, e a imagem da direita já é Beirute reconstruída, e isso é uma foto de 1994, tá? Mais um pouquinho à frente, a gente vai chegar para conhecer como está hoje, literalmente, o Líbano, né? Hoje, o atual presidente cristão maronita é o senhor Michel Naim Aoun. Demorei uns 2 minutos para conseguir aprender a falar o nome dele, viu? Ele assumiu em outubro de 2016 para um mandato de 6 anos, então ele vai ficar, se nada acontecer de pior, até 2022. Começamos o ano de 2020 no Líbano com 20% de taxa de empregabilidade. Só tem 20% das pessoas trabalhando. Observe os outros 80%. Vamos entender devagar. Desses outros 80%, a gente vai dividir. 33% se consideram desempregados. O que é isso? Pessoas procurando emprego, literalmente. Ô, Belma, 20 com 33 não deu 100, né? Eu sei. Tá confuso. É que aí a gente tem uma outra parcela da população. Aquelas que já não procuram mais emprego, não se consideram nem desempregadas, desistiram. Você tem toda aquela porção de informais que está trabalhando, mas não entra para os números, né? Oficiais libaneses. E você tem ainda os aposentados. Então, tudo isso constitui, você já percebeu, quase que a metade da população libanesa. Isso é complicado. Isso é complicado porque só esse conjunto aí de 53% de pessoas ou trabalhando ou procurando emprego denota o que? Um peso muito grande para o Estado para sustentar de alguma forma os informais, pensionistas, né, aposentados e inclusive aqueles que desistiram de procurar emprego, tá? Só para te dar comparação, né, nós estamos de novo, né, em segundo semestre de 2020. No Brasil, o ano começou, deixa eu olhar minha cola aqui, ó. Nós começamos janeiro de 2020 com 11,2% de taxa de desemprego no Brasil, né? Em maio, né, nós encerramos o mês com uma taxa de 12,9% de desemprego, praticamente 13%. Aí você tem que considerar o Covid, né, todas as questões econômicas que não é o foco da nossa aula hoje, mas enfim, estamos em 13% de desemprego. Lá no Líbano a gente está em 33%. Só para te dar uma comparação, tá? E aí o que acontece, né? Que esse monte de gente procurando emprego, inflação subindo, a gente chega no arroxo salarial. O que é isso, Bel? Arroxo salarial é quando você tem uma perda do poder de compra do salário. Então a pessoa está lá com salário, às vezes ele é reajustado, mas abaixo da inflação. Então você compra menos. Quer ver? Em janeiro a pessoa comprava, sei lá, com o salário dela, vamos chutar, 5 cestas básicas. Quando a gente chega em maio, ela compra 4. Ela está perdendo o poder de compra. Quem está comendo esse salário dela chama-se a inflação, tá? E ainda nem falei de Covid, né? Porque dá para piorar. Mas vamos para mais números, ó. Em maio, a ideia era de que por volta de 75% das pessoas libanesas precisavam de alguma ajuda do Estado. E aí vai vir a explosão ainda no mês de agosto de 2020. Então são números que chocam. Mas como assim, Bel? 75% precisa do quê? De Bolsa Família, auxílio emergencial? Você vai dar o nome que você quiser, né? Você pode até trocar o nome do Minha Casa Minha Vida e chamar de Casa Verde e Amarela. Mas a ideia é que precisam de ajuda. Elas precisam de algum tipo de auxílio, seja alimentação, seja moradia, seja transporte. E agora a gente tem que reconstruir Beirute, né? Bom, o que mais? Problemas de energia elétrica, que é um problema que no Brasil a gente, por enquanto, não tem, mas já tivemos no final dos anos 90, na época do FHC, tá? Esse apagão que eu coloquei aí é um nome que se dava no Brasil,
que a gente tinha momentos de grande consumo de eletricidade, caía a rede inteira, parava a fábrica, hospital. Isso está acontecendo agora, 2019 e 20, no Líbano, tá? Outro problema, que hoje, dependendo de quanto você paga, se não tem, né? Que é a internet precária. A gente ainda se dispor de fibra, né? Morar, de repente, em regiões centrais, que tem aí uma rede melhor de distribuição de internet, você consegue tê-la, mas lá nem isso, nem pagando você tem internet de boa qualidade, tá? E aí dá para piorar, né? Dá para piorar, porque se o Líbano foi tudo aquilo de bom, para onde foi o dinheiro? Para corrupção, né? Que bom. No ranking internacional de corruptos de países internacionais e corrupção, o Líbano ocupa a posição 180. E aí eu deixei do Brasil, porque aqui tá ruim, mas tá melhor, né? O Brasil ocupa a posição 105, ou seja, dá para ter um contexto bem caótico de como tá o Líbano hoje, né? Nossa, Bel, que fazem? Tem dias que a gente tem que olhar para o vizinho, que é o Líbano, e perceber que a gente tá até um pouco melhor, né? Mas vamos lá avançar, que tem mais coisas para a gente discutir, tá? Esse dado, tá vendo aí? De 11 de agosto de 2020, você precisava de 1.500 libras libanesas para comprar $1. Então, dependendo do dia que você assistir essa aula, esse número deve ter se modificado, porque a gente tem que reconstruir Beirute. A dívida de 2020, que o Líbano tem, é de 170% do seu PIB, ou seja, um ano inteiro para pagar a dívida não dá, precisa de um ano e 70% do outro. E aí, vamos entender a origem desses problemas de 2020, né? Então, eu falei muito de 2020, a gente vai voltar um pouco para 19. Em outubro de 19 é que começou essa grande depressão que o Líbano está sofrendo hoje, né? O que a gente vai ter nesse momento? A gente vai ter uma moeda perdendo valor, né? Que é essa libra libanesa. A gente vai ter uma crise nos bancos, que você sabe que com o banco vai caindo em escala, cai todo mundo. E aí, com a crise que o Líbano enfrenta atualmente, ele passa a ter um nome ruim internacionalmente, ele não tem crédito, ele não tem como conseguir empréstimos nos bancos internacionais. E aí, para a gente juntar tudo, o Líbano sempre viveu muito mais de turismo, né? O número de indústrias é muito pequeno. A agricultura, eu falei na época dos fenícios, melhorou. A gente tem toda uma engenharia agronômica, mas os fenícios importam comida, né? Importam alimento, 90%. A gente importa bastante trigo, viu, Pink? Mas, assim, a gente produz soja, a gente produz milho, a gente produz muita coisa. Então, desde os fenícios, por isso que você comentou fenícios, Bel, dos fenícios até agora os libaneses, eles precisam importar tudo isso de comida? A proporção no Líbano, no Líbano dos fenícios, você forçou, né, Pink? Eu não tenho número, né? Ai, me complica na aula, meu próprio cônjuge. Mas a ideia é que o comércio marítimo lá em 1200 a.C. era por causa de comida, né? E agora a gente tem um número que choca, né? 90% da alimentação é importada. E adivinha qual é o principal porto do Líbano? Beirute, que explodiu. Então hoje, né, a gente tem sérios problemas de abastecimento naquele país, tá? E aí um número aí, 20% do PIB de turismo, num ano que, se não bastasse a explosão, a gente tem a queda do turismo internacional, tá todo mundo com medo de pegar Covid-19. Então, o Líbano não tá fácil não, galera. E aí uma imagem que é a explosão de agosto de 2020. Eu não quis colocar vídeo, porque acho que vocês talvez tenham visto isso. Vocês sabem que explodiu a cidade, a gente não quer chocar ninguém, né? Vai que você tá assistindo com o irmão mais novo, né? Vai ficar traumatizando crianças essa hora, não pode. Bel, mas que hora é essa? A hora que você tá assistindo, né, gente? E aí tem uma pergunta, que é uma pergunta para refletir. Beirute, Paris, por influência francesa, ou uma fênix do Oriente, ela vai se reconstruir? E aí eu deixo para o Pink te explicar essa química do nitrato de amônio. Beijo por enquanto e já já eu falo tchau. Moçada, olha só, quando a gente fala de explosão, via de regra, o que eu preciso ter num processo explosivo? Eu tenho que ter obrigatoriamente dissipação de calor e produção de gás. Então, via de regra, eu tenho que conseguir, para ter um efeito explosivo considerado, uma quantidade de gás muito maior do que aquela que eu tinha no início. E essa produção / expansão gasosa é que vai gerar aquilo que nós chamamos de ondas de impacto, que vocês, como a Bel comentou aí, viram na TV, que é toda aquela destruição, estilhaços, porque você tem uma expansão gasosa e essa expansão gasosa gera ondas de choque, tá? Então vamos entender um pouquinho isso.
Entretanto, gente, eu sempre fiquei me perguntando, a partir do momento que eu vi isso no noticiário há um mês, gente, mas para que tanto nitrato? O que tem desse nitrato que precisa estar tão bem armazenado e em grande quantidade? Vamos comentar aqui, olha só. Quando a gente fala de nitrato, ele é importante para quê? Via de regra, ele tem grande quantidade de nitrogênio. Então, a porcentagem de nitrogênio dele em massa, aqui eu tenho em massa, é de 33%. Ô, Bink, mas por que isso é importante? Por que é relevante ter um alto teor de nitrogênio? Bom, esse nitrogênio ele é muito utilizado na agricultura e a produção dele é de baixo custo. Mas, Pink, o nitrogênio na agricultura, para quê? E por que tem que ter baixo custo? Bom, baixo custo porque eu preciso comprar grandes quantidades. Estamos falando aí de uma produção em escala industrial, tá? Grande produção. Para quê? Para gerar muito alimento para a população mundial de maneira geral, tá? E o nitrogênio está envolvido nisso por quê? Vamos lembrar? Lembra lá na aula de biologia que a gente tem algumas bactérias em rizomas de leguminosas? Então, essas bactérias são bactérias fixadoras de nitrogênio. Até eu lembro, Pink. Então, nessa produção, nessa fixação de nitrogênio por esses micro-organismos, imagina só a quantidade de leguminosas que eu tenho que ter para produzir soja para o mundo. Então, eu acho que até muito micro-organismo e pouca soja. Consequentemente, meus amores, essa produção de nitrato de amônio, essa grande quantidade de nitrato de amônio armazenada dentro desse porto, dentro desse local, é por conta da alta demanda, principalmente para solos pouco férteis, que a Bel comentou para vocês, que é o solo da região lá do país do Líbano, belezinha? Bom, agora continuando a brincadeira. Pink, esse nitrogênio é importante para quê? Para o crescimento das plantas. E o nitrato de amônio ele é extremamente importante porque ele tem duas classes de nitrogênio. O nitrogênio de absorção rápida na forma de nitrato, então você aplica esse adubo nitrogenado, imediatamente a planta já começa a absorção. E você tem um nitrogênio de absorção lenta. Significa que você não precisa ficar colocando adubo toda hora. Então, eu coloco o nitrato de amônio, a planta usa rapidamente, e conforme ela for precisando, eu tenho lá ainda o amônio sendo convertido. Gente, eu não vou entrar no ciclo do nitrogênio. Então, o pessoal da biologia, tá? Que é mais como o motivo desse adubo ser tão importante. Eu não vou entrar aí na parte do ciclo do nitrogênio que vocês viram com o professor de biologia de vocês, ou professora, né? E aí, meus amores, isso daqui é coisa linda, maravilhosa, tudo belezinha, né? Entretanto, que se explodiu. Por que se explodiu? Porque esse nitrato de amônio, ele faz parte da formulação de explosivos para mineração. Então, além de servir como adubo, eu posso utilizá-lo como explosivo. Ô, Pink, pera lá. Então, se eu ver um caminhão de adubo, eu preciso ficar preocupado? Calma, não é assim também, né, gente? Tá, um caminhão de adubo. Nossa, vai explodir. Não, não vai explodir assim. Essa explosão, ela não é assim, nossa, espirrei e explodiu. Não. Isso, gente, comercialmente, nenhum químico, nenhuma empresa química é maluca de produzir algo que vai ser tão instável assim. Tranquilo? Principalmente para usar em agronegócio. Tá mais no Brasil. Tranquilo? Então, calma. Mas sim, o nitrato de amônio, sim, ele faz parte da composição de explosivos para mineração. Mas vamos começar a conversar sobre alguns processos. Bom, produção do nitrato de amônio. Eu consigo produzir ele de maneira barata. Então, não preciso de grande sofisticação. É pegar simplesmente a amônia, consigo produzir amônia pelo processo Haber-Bosch. Vocês já devem ter passado nessa época do ano, aí, início de setembro, por cinética química. Então, você já viu o processo Haber-Bosch, que é o início de cinética química. A amônia, que já foi produzida pelo processo Haber-Bosch,
Vamos falar um pouquinho sobre ela? Olha só. Ela é uma receptora de prótons, pelo amor de Deus. Próton aqui significa H+. Ela não vai pegar próton do núcleo de átomo nenhum. Pelo amor, hein? Próton aqui é H+. Então, ela é uma receptora de H+, por quê? Porque ela tem um par eletrônico, um par de elétrons não compartilhados aqui. E ela vai reagir com ácido nítrico. Então, essa amônia com esse par eletrônico, ela vai atacar esse H+. Olha só. E o ácido nítrico é um doador de prótons. Por isso, esse H+, ele é transferido para amoniar. Então, amoniar, NH3, recebendo H+, vai virar amoniô. Então, o cátion amoniô vai se juntar ao ânion nitrato, que foi formado pela liberação do H+ do ácido nítrico. E aí eu tenho o nitrato de amônio. Ô, Bel, curtiu? Curti os fenícios, curti o Império Turco Otomano e tô achando até que o Tratado de Sèvres está bem mais simples. É. Aliás, como é que pronuncia o nome desse moço aí? O ácido de... Ah, Bel, você vai zoar mesmo, né? Nossa, em rede nacional, mundial, né? Eu falei Sèvres, você fala o ácido de... Ah, meu Deus, Bronsted e Lowry. E esses 2 pontinhos aí, você precisa mesmo? Ah, é você nome, né? É bom pôr na dúvida, vamos colocar, vai. Ah, ainda bem que o Pig gosta de química da história, né? Que bom. Meus amores, então aqui o que aconteceu? Uma reação de ácido e base, tá? Então aqui eu tenho a amoniá sendo considerada uma receptora de H+, e o ácido nítrico um doador de H+. Perfeito. É barato por quê? Porque eu tenho uma reação simples, ok? Continuando a brincadeira agora, vamos falar aqui da ação explosiva. Bom, primeira coisa, eu comentei com vocês no início de que uma explosão ela precisa gerar muito gás. Então, olha só, se você vê aqui o meu nitrato de amônio, é sólido. Então, o volume de um sólido ele é muito pequeno, não é muito pequeno, comparado com o volume gasoso. Perceba, olha quantos mols de gases eu tenho aqui. Eu tenho aqui 2 mols do nitrogênio, 4 mols do vapor de água, mais 1 mol do gás oxigênio. Então, eu vou ter aqui uma quantidade de 7 mols. Imagina isso, vezes 22,4 litros, que é o volume molar de qualquer gás. Agora, mude isso para uma temperatura explosiva, vai acima de 260 graus Celsius. Então, o nitrato de amônio, ele é um explosivo muito potente. Por quê? Porque ele é sólido, naturalmente, e na sua explosão, na sua detonação, eu tenho a formação de muitas moléculas gasosas que vão expandir e gerar as ondas de choque. Bacana? Pink, mas é muito fácil isso explodir? Não, gente, não é muito fácil isso explodir. Eu preciso ter um potente detonador. Eu preciso ter um explosivo que comece, ou que inicie a detonação do nitrato de amônio. Então, simplesmente, o nitrato de amônio ele não explode sozinho. Ele precisa de altas temperaturas e ele vai precisar de uma ignição muito potente. Então, eu preciso de matéria orgânica muito oxidável. Traduzindo, gente, combustível. Então, eu preciso ter no local de armazenamento, lá no porto de Beirute, esse nitrato de amônio armazenado de maneira muito equivocada. Então, cheia de combustível, cheia de corrente elétrica, ou seja, possível de ter curto-circuito. Então, eu tenho que ter um local extremamente despreparado. Então, gente, por que eu gosto de falar isso? O pessoal fala, o problema é a química. Nossa, a química destrói. Eu só vou consumir coisas sem química. Gente, para. Não é a química, são as pessoas que tratam a química sem respeito. São as pessoas que tratam os produtos e tratam as outras pessoas de maneira desrespeitosa. Eu só consigo dizer que esse acidente não foi acidente, foi crime. Foram pessoas criminosas que simplesmente se furtaram do seu devido
trabalho. Porque como que eu posso garantir que os técnicos que são químicos, que são engenheiros químicos, não informaram? Como que eu posso dizer que alguém em sã consciência, que conheça a armazenagem disso, deixou aquilo lá acontecer do nada? Não, isso foi informado. Entretanto, como a Bel disse, o contexto político, o contexto atual está tudo tão deturpado que a galera nem se atinou, nem procurou saber. Então, gente, cuidado quando você critica coisas industrializadas. Tá, são ruins algumas coisas sim, mas se elas estiverem sozinhas lá, são coisas inanimadas. É a gente que ou utiliza de maneira errada ou não se preocupa. E por que eu estou comentando isso? A Unicamp esse ano disse que vai ser uma prova mais interpretativa. Ai, que medo! Eu também tenho. Ai, que medo! Então, tomem cuidado. Não sejam, nas suas interpretações, partidários. Ou é isso, ou é aquilo. Tenham um contexto amplo. Se sim, putz, poderia ter sido uma coisa que os políticos poderiam ter feito, sim, mas e a gente? A gente faz o quê? Qual é a nossa postura? Então, sem extremismos, principalmente quando a gente fala de um método avaliativo, que é o vestibular. Tá? As ideologias, cada um tem a sua, a gente tem que respeitar. Mas quando a gente fala de Unicamp, quando a gente fala de Enem, FUVEST, sei lá, o vestibular que você for prestar, PUC São Paulo, PUC Campinas, PUC Rio, PUC Paraná, Mackenzie, PUC Minas. Gente, o que a universidade quer? A universidade quer cabeças pensantes. E cabeças pensantes não tomam um único partido. Elas conhecem, elas sabem, elas se informam e se preocupam umas com as outras. Tranquilo? Então, para finalizar essa parte. Detonou? Detonou. Por quê? Erro humano, ponto. Ficou 2 anos. A galera ficou sentada num explosivo durante 2 anos, armazenado, onde tem corrente elétrica, combustível, e não tem conversa, gente. Cuidado, beleza? E para concluir, e aí, pessoas? Voltamos à pergunta que eu fiz. Paris ou Fênix? Vai se reconstruir? Com certeza, gente. Também acho. Vai demorar? Pode ser que sim, pelo contexto. Mas a parte linda dos seres humanos é a capacidade de se reinventar, de se reconstruir, de se refazer. Nós vamos nos refazer. Nós vamos conseguir fazer melhor. Tranquilo? É essa que eu acho que tem que ser a mensagem numa aula dessa, porque não dá para esconder, não dá para não falar. Entretanto, dá para a gente olhar e ver quantas vezes esses povos se reconstruíram, quantas vezes nós nos reconstruímos. Vocês, às vezes, você pensa aí na adolescente, mas, gente, os problemas de vocês se reconstroem a cada dia. Então, essa capacidade de reconstrução é extremamente importante. Nunca percam isso. Bel? Gente, e aí vai uma reflexão nossa mesmo, né? A gente também esse ano, né, com o Covid, com essa situação de ficarmos mais em casa, também temos que nos adaptar. São outros problemas, com outras repercussões, mas cada um está sentindo de uma forma. Isso aqui é uma aula de atualidade para a gente pensar o mundo, pensar os nossos vizinhos. Nós temos uma comunidade libanesa muito grande no Brasil, né, que fugiu lá desde a Guerra Civil de 75, mas a questão não é de trazer dor, a questão é de trazer possibilidade de reflexão. E como eles se reconstruíram e acreditamos que vão reconstruir-se, a gente também pode se refazer, né? A gente pode parar, refletir sobre as nossas dores, as nossas angústias e nos fazer um pouco melhor a partir disso. Então, não só, né, se o Líbano e Paris é uma fênix, essa mistura toda de trocadilhos que a gente fez aqui, mas a gente, enquanto ser humano, se adaptar e se refazer também. Traz para você e se melhore. Moçada, siga lá o nosso canal, Prof. Pink Bel, e dê algumas likes para ajudar aí o nosso canal. Moçada, abraço! Beijo!